trabalhamos para tornar as pessoas incríveis. Somos uma plataforma web e mobile para reconhecimento de colaboradores no modelo peer-to-peer e levamos para as empresas um ambiente de trabalho mais leve e divertido, onde as pessoas se sentem valorizadas e conectadas. Afinal, para se sentirem incríveis em sua vida profissional, as pessoas querem cada vez mais gerar impacto significativo com o que fazem, tendo a oportunidade de realizar um trabalho de excelência, do qual se orgulhem, e, é claro, sendo reconhecidas por isso. Essas pessoas merecem um tipo de reconhecimento que vai além do básico, do mandou bem generalizado, e dos momentos formais de feedback. O reconhecimento que elas querem é o que acontece no dia a dia e valoriza suas contribuições, entregas e comportamentos, mostrando que elas estão no caminho certo e dando aquele gás para continuarem se desenvolvendo e crescendo junto com o negócio. É por isso que na WeCare usamos tecnologia para entregar uma experiência surpreendente, uma experiência de reconhecimento com pontos, onde pontos acumulados são trocados por recompensas, o que faz o olho do time brilhar, fortalece a cultura e tem tudo a ver com as pessoas e os modelos de trabalho da economia digital. Vamos juntos? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Summit 2021, um evento que já é o maior evento da América Latina focado no público de RH, online e gratuito. Para quem não se acostumou comigo ainda, eu sou a Jéssica Martins, sou curadora e âncora desse evento desde a primeira edição. Hoje, nesse conteúdo, eu venho conversar com o Thiago, já vou falar sobre o que a gente vai conversar aqui, mas garanto que é um conteúdo incrível, como sempre. O Thiago vem representando a companhia de estágios. Thiago, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, pelo conteúdo que você preparou para a gente. E antes de eu contar sobre o que a gente vai falar, eu queria que você se apresentasse, por favor, e contasse da companhia de estágios também. Legal, Jéssica. É sempre um prazer falar com você e com o pessoal do RH Summit. Meu nome é Thiago Mavichian, eu sou CEO da companhia de estágios. E a companhia de estágios é uma HR Tech, uma empresa de tecnologia em RH que apoia as empresas no processo de seleção de aprendizes, estagiários e trainees para empresas de todo tamanho em todo o país, com muita tecnologia, diversidade, com uma boa experiência para o candidato. A gente vai compartilhar um pouco dos exemplos que a gente vive aqui com vocês aí ao longo do bate-papo. Muito bom, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a contratação, né, dentro do aspecto de diversidade e inclusão, né? Thiago vai trazer para a gente vários insights de como que a gente traz essa pauta de forma estratégica e completa, né, Thiago? Porque não adianta a gente trazer um programa de contratação se a gente não pensar numa série de outras etapas que são importantes também. E para a gente começar contextualizando, eu queria que você, né, abrisse comentando um pouquinho sobre isso, né? Porque diversidade e inclusão não é só sobre uma etapa, tem uma série de outras envolvidas também. Exatamente. A gente vê, Jéssica, uma série de programas de entrada, programas de atração, muito focados em diversidade. Isso acontece porque as empresas querem acelerar, trazer diversidade para a organização, e os programas de entrada são muito bons para isso, porque eles contratam sempre um grande volume de gente, né? Normalmente os programas de aprendizagem, de estágio e de trainee. E a reflexão que a gente faz para as organizações, a gente já viu muito projeto que deu certo, outros que geraram aprendizados, é a questão, primeiro, da definição, né, da alta gestão para se contratar diversidade. Então, quando existe essa decisão por parte do negócio, e você recebe essa missão, né, a gente como RH recebe essa missão, a gente começa a trabalhar nisso. E se a gente pudesse compartilhar um pouco dos aprendizados, né, que nós tivemos aqui na companhia de estágios, o primeiro ponto é a definição de metas e dos tipos de diversidade, né? E aqui eu faço uma reflexão em relação a metas possíveis, né? É muito comum a gente ir nas empresas e elas querem ter um programa com 100% de diversidade, às vezes nem definiram as diversidades, por causa da ânsia de se começar e de se fazer isso logo, né? O nosso convite é para reflexão. Muitas vezes um tipo de diversidade que faz sentido para uma empresa não faz para outra, né? É importante para isso conhecer o público, né, que está na empresa, que está na organização, e aí você vai conseguir definir metas que são atingíveis, né, que podem ser comparadas com o mercado e que vão resolver o teu desafio, né, dentro da tua empresa. Isso é muito importante. Outro aspecto é respeitar as características regionais
né? Então, numa empresa, por exemplo, que tem uma planta, tem um site, né, numa determinada localidade, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela vai precisar considerar a característica da cidade e do estado onde ela está. Aqui em São Paulo, por exemplo, se a gente considerar um programa voltado para negros, nós temos cerca de 40% de negros na população do estado de São Paulo, comparado a 56% de negros quando você fala de Brasil, né? Então, as características regionais precisam ser respeitadas. Um terceiro ponto que a gente compartilha, Jéssica, que é bastante importante, é a conscientização dos gestores e das pessoas que vão contratar, né, dos hiring managers, para que eles estejam preparados para receber a diversidade, tratar bem com essa diversidade e de tudo que a gente já viu, o que funciona muito bem nas empresas são a formação do comitê de diversidade, que é quem vai multiplicar esse conhecimento, né? Então, que vai propor ações, que vai fazer treinamentos, que vai gerar engajamento para que as áreas estejam abertas a receber diversidade, e aí sim a gente vai para a parte de planejamento do programa, né? Para a parte de atração, e vai ser um discurso super coerente, porque existiu toda uma construção antes. Então, o convite que a gente faz é para que, se você é RH, né, e quer implementar um programa de diversidade, contratar diversidade, da gente olhar para esses passos antes, porque isso vai fazer com que o processo seja muito mais tranquilo, muito melhor estruturado e vai gerar uma experiência muito boa, né? Não só para gestores, para RH, para candidatos, para todo mundo. Você trouxe alguns pontos importantes para a gente refletir, né, enquanto empresa, enquanto RH, enquanto área de contratação, né, para a gente evitar o erro, né? Eu acho que são lições aí que grande parte das empresas que já tentaram passaram e que a gente pode aprender. Mas ainda assim existem algumas barreiras, né, Thiago, para a gente conseguir trabalhar a diversidade e inclusão no âmbito de recrutamento. Você pode trazer algumas delas para a gente? É verdade, Jéssica. Quando as empresas tinham esse desafio, né, de contratar diversidade, a gente foi entender então quais eram as diversidades, estabelecer metas para isso, a gente começou a encontrar alguma dificuldade, quer dizer, eu quero contratar, por exemplo, pessoas mais experientes, mais velhas, eu quero contratar pessoas que fazem tecnologia e não bacharelado, eu quero contratar negros, eu quero contratar mais mulheres, mas a gente viu que precisava mapear, entender quem eram essas pessoas, que tipo de formação, que curso elas mais faziam, que tipo de universidade elas estavam, né? Qual que é o horário que essas pessoas mais estudam, né? De manhã à noite, EAD, enfim, entender bem o público para que a gente conseguisse conversar bem com eles. E nós aprendemos algumas lições aqui na companhia de estágios, e quando você fala da população negra, né? Então, para quem não conhece, o conceito negro é a soma de pretos e pardos, é autodeclaração, e esses termos que nós estamos usando aqui são os termos que foram definidos, né, e são usados pelo IBGE. E aí, o que nós percebemos, né? Olhando para a população negra, para as pessoas que estudam, para os estudantes negros, nós fomos entender quais eram as principais barreiras que impediam, né, dessas pessoas chegarem nas etapas finais dos processos de seleção. E nós chegamos em 3 principais delas. Primeira, a questão de faculdades renomadas, faculdades de primeira linha. Elas eliminavam muitos negros do processo de seleção. A segunda, nível de inglês, avançado ou intermediário, também impediam que muitas pessoas chegassem nas etapas finais. E, por fim, o Excel, também em nível intermediário ou avançado. Outros requisitos específicos também, às vezes, impactavam, mas os 3 principais são esses, para você aumentar a diversidade no teu processo de seleção, falando especificamente de pessoas negras como exemplo, né? E aí, é interessante a reflexão de que, normalmente, o RH fala, não, tudo bem, eu quero trazer diversidade, a gente vai cortar os requisitos do programa. Vamos sem requisitos. Só que isso, às vezes, não é combinado, ou não é bem combinado com os gestores, né? E você tem aquela barreira de apresentar candidatos que não têm, né, algum desses conhecimentos, e aí o gestor não aprova, e você fica com aquela vaga ali, né, sendo feita várias vezes. Ou pior que isso, você apresenta uma pessoa negra que tem um nível de inglês um pouco abaixo do que uma pessoa
branca, e aí você reforça a crença do gestor de que brancos são melhores do que negros, e é o oposto disso que a gente quer dizer. Então, como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente resolveu isso aqui na companhia de estágios? Através de uma mudança de mindset, então, onde a gente começa a olhar primeiro para a pessoa, para a história, para o potencial, para a cultura, para valores, e identificar o que a empresa busca em termos de características de soft skills, e depois a gente olha para os conhecimentos, né, para as hard skills. Então, a gente não abre mão dos conhecimentos, de todos os conhecimentos, para todas as vagas, em todas as situações, então você pode ter situações específicas e conseguir atender bem elas, mas você precisa, para trazer diversidade como um todo no teu programa, olhar para o que mais impede de chegar à diversidade, né, que são esses 3 itens que nós colocamos. Isso vai fazer com que mais candidatos entrem, iniciem o estágio, enfim, iniciem na sua organização. Thiago, uma curiosidade, né? Fiquei curiosa com relação a um ponto, não sei nem necessariamente se temos resposta para isso, mas até para a gente refletir, você vê as empresas que estão nesse caminho, né, que a gente está sugerindo aqui, simplesmente abrindo mão, né, desses requisitos e, enfim, equalizando a atividade, ou você vê eles abrindo mão desse requisito e desenvolvendo, dando oportunidade das pessoas que estão entrando de desenvolverem, por exemplo, o Excel e o inglês e mantendo o mesmo nível ali de entrega e de exigência para aquele cargo, por exemplo? Muito bom, Jéssica, é uma excelente pergunta. Cai no que eu falei da mudança de mindset, né? Então, as empresas deixaram de exigir um nível de inglês e de Excel avançado e passaram a exigir não, né? A contratar e a dar a possibilidade de formação desse estagiário, dessa pessoa contratada dentro da organização. Então, assim, ela vai cobrar do estudante, né, desse candidato, dessa pessoa aprovada a entrega, ela vai dar para ele caminhos, possibilidades, ferramentas, dele fazer um curso de inglês, de Excel e de qualquer outra função, né, e conhecimento técnico que seja necessário, e ela vai exigir dele uma postura de vontade, de entrega e de qualificação, para que ele consiga, depois daquele período, né, de trabalho, de estágio, ser avaliado e, de repente, ficar realmente na organização como um efetivo, né, e conseguindo entregar sobre todos os aspectos, né, sobre o aspecto de motivação, sobre o aspecto de energia, né, de alinhamento com cultura e valores, mas também sobre o aspecto técnico, que apesar dele não ter inicialmente, ele conseguiu rapidamente, né, com o apoio da empresa, correr atrás e fazer essa formação. Então, sim, isso está acontecendo bastante e é muito bom que aconteça, né? Essa é uma grande mudança que a gente convida as empresas a refletirem e a considerarem. Muito bom. Eu queria fazer um recorte, dar uns passinhos para trás aí num leve assunto que você passou, mas eu queria fazer um recorte e reforçar um pouco, que é a questão das métricas, né? Na verdade, das metas que as empresas previamente determinam aí para diversidade e inclusão. O primeiro ponto antes disso que eu queria reforçar, e eu queria depois que você complementasse, é que é muito importante a gente estabelecer metas sim, né? Eu aprendi muito sobre diversidade e inclusão, sobre programas, sobre conceitos e termos e enfim, tudo que é estrutural, o que não é nos últimos 2, 3 anos. E tem algo que eu peguei muito na fala das pessoas com quem eu aprendi, que às vezes você fala assim, você precisa ter ali no seu processo de seleção pelo menos 30% de candidatos e candidatas negros, né? Enfim, e negras. E aí você fala assim, não, mas eu vou colocar uma meta para isso? Não, isso é uma coisa natural. Não, enquanto você não coloca uma meta, você não vai perseguir aquela meta. Não adianta, se você deixa livre, se você deixa aberto, você escorrega para uma questão de tendências estruturais da forma de contratar de sempre. É exatamente isso que a gente está quebrando. Então, primeiro ponto, né? É importante ter meta, né, Thiago? Eu queria que logo mais você comentasse sobre isso. E o segundo ponto que eu queria fazer um reforço e um recorte no que você falou é sobre a questão das referências, né? A gente acaba copiando e colando as métricas aí de mercado, né? Só que a gente esquece das questões específicas da nossa localidade que são importantes também. Então, eu queria que você comentasse sobre a importância de se ter meta sim,
e como é que a gente adapta essa meta à nossa realidade? Bom, a meta, como você colocou, ela é muito importante. A nossa reflexão é sobre a viabilidade da meta. Então, assim, a empresa definir uma meta que seja atingível e uma meta que seja real. É muito engraçado porque as empresas elas trazem a meta e quando a gente vai olhar o número, o que existe no mercado às vezes não bate, né? Então, assim, só algumas provocações aqui, algumas referências, né? Quando você pega deficientes, né, você encontra números que 10% ou mais de 10% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Agora, quando você vai, por exemplo, para programas de entrada, né, falando de programa de estágio, e você vai ver quantos deficientes estão na faculdade e efetivamente estudam, esse número cai para menos de 1%. Então, se você tem uma meta que descola disso, né, que está muito acima, você talvez vai ter dificuldade, né? A mesma coisa a questão dos negros que eu falei, né? No estado de São Paulo são cerca de 38%, 40% de negros. Então, muitas empresas vêm com uma meta de, não, eu quero ter 60% ou mais de 50% de negros no meu processo de seleção na etapa final, para que eu realmente apresente para o meu gestor um retrato do que é a sociedade brasileira. E se essa empresa, por exemplo, está em São Paulo, esse número não é de 56%, que é o número nacional. Esse número é de 38%, 40%. Então, a gente vê que essas metas, às vezes, são copiadas, né, de outros programas ou de outras empresas, e falta uma reflexão. Um outro exemplo interessante é a questão de gênero, né? Para algumas empresas, a mulher é a diversidade. E você está falando de repente, mulher na indústria, mulher no campo, mulher numa área de engenharia, onde você tem, nesse momento, mais homens do que mulheres. Mas mulheres no corporativo, para algumas empresas, não é diversidade. Pelo contrário, né? Homem é diversidade, porque existem mais mulheres, né? Então, de novo, nós precisamos olhar a nossa realidade, né? O nosso negócio, a característica do nosso negócio, e definir metas que sejam alinhadas ao que a gente precisa e factíveis, né? Possíveis de serem alcançadas, para que a gente não coloque uma meta que não vá ser possível. Agora, tem que ter meta, para a gente conseguir perseguir, né, comemorar quando atinge e ultrapassa, isso é muito bom. Tem um último exemplo que eu queria dar que é bastante interessante. A Companhia de Estágios tem um processo de seleção acontecendo no México, e aí nós fomos definir metas, né, de diversidade para o México. E como a grande maioria da população do México, mais de 90%, se auto-intitula mexicana mesmo, né, ou indígena, você tem, por exemplo, você não tem negros, né, como meta de diversidade no México. Você tem a questão de gênero, você tem a questão de orientação sexual, você tem a questão de deficientes, mas você não tem a questão de negros. Então, de novo, né, vão ser características de países, vão ser características regionais que a gente precisa olhar para definir, então, essas metas. Excelentes insights, inclusive, viu? Principalmente sobre o aspecto da mulher, eu nunca tinha pensado por esse lado. Vou refletir bastante, inclusive, sobre isso. Obrigada aí pelo insight. Vocês fizeram um levantamento, um estudo, né, Thiago, aí na Companhia de Estágios. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho das descobertas, né, dos números aí que vocês levantaram com a gente. A gente faz, enfim, algumas pesquisas ao longo do ano, né, voltadas para candidatos, outras voltadas para RH, e a gente está no segundo ano de um levantamento, então não é uma pesquisa, é um levantamento do perfil do estudante negro no nosso banco de dados. Então nós olhamos todos de pessoas negras contratadas de 2018 a 2020, e fomos olhar quem eram essas pessoas, se elas tinham alguma característica em comum e o que acontecia. E esse levantamento, pessoal, completo, foi muito legal porque ele repercutiu no Valor, no G1, na Exame, no UOL, enfim, em todos os veículos. Agora, na segunda semana de junho, que é quando a gente está gravando esse material, ele está disponível na íntegra, para quem quiser fazer o download, lá no site, cielestagios.com.br, na área de Download Center. Vocês podem ir lá e baixar o material completo. Mas alguns insights a gente quer compartilhar com vocês, e o primeiro deles é o aumento, né? De 2018 a 2020, aumentaram em 148% o número de negros contratados. Ou seja, mais do que dobrou. A gente viu uma explosão de contratação de negros.
a maioria dos negros contratados são mulheres, tá? 55% são mulheres, e a média de idade, o levantamento mostrou que é de 23 anos. A gente foi tentar entender por que 38% dessas pessoas aprovadas, desses negros aprovados, né, entre 2018 e 2020, eram de faculdade pública. A gente viu um grande aumento de pessoas negras vindas de faculdades públicas. E a gente bateu isso com um dado do IBGE de 2019, que pela primeira vez em toda a história, a população negra ela é a maioria nas faculdades públicas, né? Atingiu 50,3%. Então esse foi um insight interessante, né? A gente bateu os números de ProUni, de FIES, das políticas de inclusão, e viu que essas políticas aumentaram o número de negros no ensino superior como um todo, né? Especificamente aqui no público, então já mais de 50%, e o reflexo disso foi mais negros aprovados que vêm de faculdades públicas. Foi muito interessante. E também queríamos entender quais eram os principais cursos que esse público fazia, né? De repente você é de algum setor muito específico, né? Ou você tem um volume de vagas maior para um determinado curso e você tem dificuldade de atrair diversidade. Um dos passos é saber, né, onde essas pessoas estudam, o horário, que tipo de curso elas fazem. E no caso de curso, o número 1 entre os negros, né, é a administração, seguido de algumas engenharias de produção, mecânica, civil, e também entra aí o curso de direito, depois pedagogia e tem alguns outros cursos. A gente no estudo separou, né, os cursos que os pardos mais fazem, o curso que os negros mais fazem, lá tem alguns recortes bem interessantes. Agora, por que tudo isso é importante, né? A gente consegue entender quem são os candidatos, quem são as pessoas que são aprovadas, o nível de conhecimento que essas pessoas têm, e foi muito engraçado observar ao longo do ano, né, se a gente olha o gráfico, por exemplo, de inglês avançado, em 2018, o número de aprovados com inglês era maior, em 2019 caiu, em 2020 caiu ainda mais, né, de inglês avançado. De inglês intermediário também caiu, e o número de inglês básico e sem inglês subiu, né? Então a gente aumentou o volume de contratações e deu para ver claramente que havia flexibilização de requisitos, né? E o resultado disso foi que mais negros foram aprovados. Então o estudo está muito legal, eu convido vocês depois a baixarem e para terem todos os dados e todos os insights. Muito bom, Thiago. Repete só para a gente onde está, que a gente vai tentar colocar no chat aqui também, para quem quiser acompanhar, porque eu acho que é um estudo bem importante das pessoas entenderem, aprofundarem, gerarem insights aí também para a contratação. Legal, ele está no site da companhia, ciedestagios.com.br. Lá no rodapé, no footer do site, você vai ter um link do Download Center. Você vai clicar nesse link do Download Center e o estudo vai estar lá, junto com todos os outros materiais que a companhia tem, pesquisas, enfim, tem bastante coisa legal lá. Queria trazer duas últimas reflexões aqui. A gente falou de contratação até aqui, né? Mas não é somente sobre contratar também, né? A gente precisa envolver toda a organização nesse processo de diversidade e de inclusão, principalmente as lideranças, né, que estarão aí no dia a dia com todas as pessoas do time diverso. Então a gente precisa, em paralelo, trabalhar o desenvolvimento, o mindset, a comunicação, né, dependendo ali a questão da estrutura, no caso de pessoas com deficiência. Então é bem importante a gente entender isso também, né, que é muito mais amplo do que somente conduzir um programa de diversidade, né, Thiago? É isso mesmo. A gente falou de uma forma bem detalhada no começo do que vinha antes, né? Então, da decisão da alta gestão, essa missão chega para o RH cria metas, cria comitê, conscientiza, e aí vai para a etapa de planejamento, de seleção, né? Como é que eu atraio, como é que eu me comunico com essas pessoas, e aí, rende uma outra conversa, que tem um mundo em cima disso, mas aí você contratou, né? Você conseguiu trazer essas pessoas para a organização. O segundo passo, e não acaba aqui, né, para que o programa dê certo e para que você fale, puxa, fomos bem-sucedidos, é o desenvolvimento e o acompanhamento dessas pessoas, né? Então, todos os programas de entrada, sempre existem, ou pelo menos a maioria deles, programas de desenvolvimento, né? Então você tem treinamentos técnicos, treinamentos comportamentais, às vezes um job rotation se faz sentido para o teu negócio, às vezes o desenvolvimento de um projeto, né, se faz sentido para o teu negócio, e aí você tem as avaliações onde você consegue medir
né, como é que esse candidato entrou, como é que ele estava contribuindo, né, como é que estavam as competências dele. Depois você olha isso com 6 meses, com 12 meses, 18 e 24 meses, para poder aí tomar uma decisão de quem você efetiva, no caso de um programa de estágio, que é o que a gente está tomando como exemplo. Quando você tem esse processo de acompanhamento, né, então das avaliações, de mentorias, de um projeto, e eu estou dando aqui vários exemplos porque você não precisa ter tudo isso, né, você vai ter o que funcionar para a tua empresa. Você consegue monitorar e acompanhar. Então não vai ser nenhuma surpresa, né, se no final do programa você fala, puxa vida, nós tivemos aqui de todo o pool de estudantes, né, de estagiários que nós contratamos, 80% de retenção, 90% de retenção, ou só não retivemos mais porque nós não tínhamos vaga, né? E aí tudo bem, porque essa pessoa vai para o mercado mais qualificada, ela vai para o mercado com chances de conseguir uma boa colocação, então a empresa cumpriu um papel importante social também. Mas você consegue fazer correções na rota durante, né, o processo. Isso é muito importante, né? Você conseguir medir e conseguir tomar essa decisão, que é o que te dá inteligência, né? São os dados de uma forma organizada que viram informação, e daí o RH consegue saber se esse programa está sendo bem sucedido ou não, e qual que é o resultado que ele vai ter lá na frente. Se a nossa meta, né, global é ter mulheres em cargos de liderança, né, negros em cargos de liderança, espalhados por toda a organização de uma forma uniforme, né, e não só na base, na operação da organização, como ainda hoje acontece no Brasil, a gente precisa contratar negros, treinar, dar espaço, né, oportunidade para que eles entrem num desenvolvimento natural, né, igual as demais pessoas, eles vão ocupar naturalmente todos os espaços da organização, né, mas a gente precisa dar o primeiro passo, que é contratar e olhar para essa pessoa depois que ela entra, né. Os programas que contratam e colocam, né, o candidato potencial, o jovem lá dentro, e não olham para ele, eles têm, no final do programa, um nível de efetivação muito menor, eles têm mais ruído durante esse processo do que os processos que são bem pensados e bem estruturados de treinamento, né, que olham depois que o talento entra. Muito bom, Thiago. Eu acho que a gente, ao longo da conversa aqui, já deu vários inputs aí, né, sobre o que a gente sugere que eventualmente pode funcionar melhor, o que são as barreiras, né, onde eventualmente a gente pode errar ali, o que é importante para a gente conseguir fazer um processo desse fluir, né, um processo de contratação focado em diversidade e inclusão. Mas acho que para a gente resumir e fechar um pouco a nossa conversa aqui, quais são as suas dicas práticas para quem está nos ouvindo aí conseguir conduzir um programa de contratação de pessoas diversas, né, incluí-las dentro da organização com mais fluidez e com menos barreiras, né, ao longo desse processo, tanto de atração, quanto de seleção, quanto de contratação. Legal. Se a gente pensar numa empresa pequena, que talvez não tenha toda a estrutura e toda a grana de uma grande empresa, a gente precisa cumprir 3 passos muito básicos e muito necessários para que o programa dê certo. Então, o primeiro passo é, quando você vai contratar, você tentar incluir diversidade em todas as suas vagas e no alinhamento de perfil, né, no contato com o gestor, discutir o tema e fazer um trabalho de formiguinha, que é um trabalho de conscientização, de aculturamento e que leva tempo, né? Isso vai fazer com que você cave, ganhe espaço e consiga ir trabalhando isso de uma forma cada vez mais tranquila, cada vez mais natural em todas as posições, né? Esse é o primeiro passo. O segundo é atacar as barreiras, né, que impedem que esse público chegue. Então, isso vai ser necessário, né? Então, esse primeiro passo é fundamental, né, porque nele você vai negociar vários aspectos com o gestor. E o terceiro é olhar de alguma forma para essa pessoa, né, para esse jovem, para esse talento que entrou, para garantir algum tipo de apoio. Então, você não precisa necessariamente ter um programa de treinamento, mentoria, nada disso, né? Mas um contato eventual para ver como está indo, se precisa de apoio, né, se manter aberto a isso, vai fazer com que você receba feedbacks, insights, para que você consiga melhorar o teu programa. Eu acho que o grande ponto aqui é dar o pontapé inicial, né? É começar a falar sobre o tema, começar a
tocar nesse ponto, né, a negociar esses aspectos no alinhamento de perfil, e as coisas vão começar a acontecer. Eu acho que é não sofrer também, né, Thiago? Eu acho que diversidade e inclusão, às vezes ela é uma pauta corporativa, mas antes de ser corporativa, ela tem que ser uma pauta pessoal, né? Ela tem que ser uma bandeira pessoal do sujeito, do indivíduo, né? Assim, a gente tem que, de fato, acreditar que isso é importante para então a gente conseguir trazer para dentro da nossa empresa. Eu já vi vários RHs extremamente angustiados por não dar conta de levar essa pauta para a empresa, porque para a cultura daquela organização, para aqueles gestores, executivos e executivas, não é importante, né? E, infelizmente, vai demorar um pouquinho mais para que eles percebam o quanto isso é para além de estratégico, mas é social e tem uma série de outras coisas envolvidas, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de ação, esse tipo de programa para empresas que realmente valorizem isso, porque senão a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, tentando jogar goela abaixo todas essas ações, e no dia a dia essas pessoas vão sofrer muito, porque se não fizer parte da cultura, o acolhimento, a inclusão de fato, a gente vai estar dormindo bem na nossa caminha ali, deitando no travesseiro com tranquilidade, achando que a gente fez o nosso papel como RH, de trazer um programa de contratação, mas no dia a dia a gente está tendo zero de responsabilidade, porque a cultura e as pessoas não estão preparadas para isso. Então, assim, não sofram, não quero empurrar isso goela abaixo. Se isso para você é muito importante, fundamental, é algo que você quer muito trabalhar, escolha uma empresa que realmente tem o mesmo propósito que você. E se você está numa empresa que eventualmente ainda não entendeu, tenta perceber quais são os caminhos para você acelerar esse processo. E querendo ou não, ele não é, como eu posso dizer, ele não é extremamente rápido, porque isso é uma redefinição, uma reprogramação mental, né, para muita gente, quando a gente está falando sobre diversidade e inclusão. Então, acho que isso leva um tempo, mas é muito importante a gente falar disso, né, Thiago? Peço para você deixar a sua mensagem final, complementar ou não, né, o que eu estou trazendo aqui. Deixa também aí os seus contatos para quem quiser continuar esse papo com você, e como é que fazem as pessoas que estão nos ouvindo para conhecer a Companhia de Estágios. Enquanto você falava, veio um exemplo na minha cabeça. A gente, na Companhia de Estágios, montou um comitê de diversidade, e na implementação do comitê, foi muito interessante, porque a Simone, que encabeçou esse projeto aqui dentro, falou, né, às vezes você não vai ter nas empresas o apoio e o engajamento de todo mundo, né, mas você vai ter algumas pessoas que não atrapalham, ou que pelo menos permitiram que aquilo acontecesse. E isso já está bom, já é um começo, né? Às vezes a pessoa vai esperar sempre o cenário ideal, o momento ideal, e talvez ele não aconteça ou não chegue, né? Então, acho que o primeiro passo é necessário, e acho que exemplifica bem o que você colocou. Bom, foi um prazer falar contigo, Jéssica, com todos aí do RH Summit, como sempre. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, Thiago, sem H, Mavichian, tá? Thiago Mavichian, joga lá no LinkedIn, vai ser um prazer da gente continuar essa conversa por lá. E quem quiser saber mais da Companhia de Estágios, enfim, conhecer os serviços, ver um pouquinho mais, acessa lá, cedestagios.com.br/empresas. Vai ser um prazer falar com vocês sobre talentos, sobre tecnologia, sobre diversidade. A gente se vê por aí. Você fala sobre diversos outros temas, né, Thiago? Tem muitas lives legais aí que você conduz também. Parabéns, inclusive, por esse trabalho de conteúdo incrível que vocês estão fazendo. E obrigada de novo pela confiança, pela participação no Summit mais um ano. E, pessoal, obrigada pela participação de vocês nesse conteúdo até o final. Né? Ele falou ali as redes sociais dele, da Companhia de Estágios, né? As minhas redes sociais também. Todos os links estão disponíveis aqui no chat. Fiquem à vontade para nos seguir, né? Compartilhar os conteúdos aí da Companhia de Estágios também. E até o próximo conteúdo. Thiago, tchau, tchau e até. Até, valeu.